pessoal, muito boa noite a todos. Hoje vindo aqui um pouquinho fora do horário, né? Um pouquinho mais tarde hoje. Tivemos aí alguns imprevistos durante o decorrer do nosso dia, mas para a glória de Deus, estamos aqui em mais um dia de propósito. Que Deus abençoe você, não sei o horário, quando você vai estar vendo, mas que Deus já possa estar te abençoando, falando fortemente a seu coração. Estamos no 39º dia de propósito. Mais um diazinho e completamos os nossos 40 dias de propósito para a glória de Deus, tendo 2 dias extras aí, 2 dias bônus, então até domingo estaremos aqui com o nosso propósito. Amanhã finalizando os 40 dias e seguindo com mais 2 dias bônus para completar o nosso propósito para a glória de Deus. Até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos fortaleceu. Grande alegria do meu coração de poder partilhar com cada um de vocês as maravilhas, as bênçãos de Deus, tudo que Deus tem feito e falado ao nosso coração. Tenho pedido fortemente a Deus que fale ao meu coração primeiro e que eu possa transmitir a cada um de vocês. E grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Grandes coisas o Senhor tem realizado na minha vida. Então, após esses dias de propósitos, quero também aqui depois deixar meu testemunho, contar grandes coisas que o Senhor fez, quando em janeiro eu fiz o propósito, agora também há poucos dias recebendo muitas bênçãos de Deus, muitas maravilhas Deus tem feito na nossa vida, na vida da minha família, dos meus filhos, esposo. Então, tenho visto fortemente a mão de Deus e grande é a alegria do meu coração de poder viver as bênçãos, as maravilhas que Deus tem colocado. Temos desafios, temos lutas diariamente, mas o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido em todas elas. Bom, 39 dias aí meditando na palavra de Deus e a cada dia ela se renova. E a cada dia Deus tem colocado fortemente o que Ele deseja nos nossos corações. E o dia de hoje fala sobre equilibrando sua vida. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 15. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou 2. Sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos capítulo 2, explicados por Paulo em Efésios capítulo 4 e exemplificados por Jesus em João capítulo 17. Mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. O primeiro, ame a Deus de todo o seu coração. Você foi formado para o prazer de Deus, portanto, o seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. O segundo propósito, ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir. Portanto, o seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do ministério. Terceiro propósito, vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão. Portanto, o seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Quarto propósito, batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Portanto, seu propósito é se identificar com a Igreja do Pai por meio da comunhão. E o quinto propósito, ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Portanto, seu propósito é amadurecer por meio do discipulado.
Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e a negligenciar os demais. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e estável, juntando-se a um grupo em que haja incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual, registrar seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu a outros. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura de uma vida com propósitos, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e as aplicações de cada capítulo. Perguntem-se, e daí? E agora? O que isso significa para mim, para minha família e para a nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios, que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver estes propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. Incentivo também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei, como notas no fim do livro, mais de 1000 passagens da Bíblia, utilizadas neste livro, para que você possa estudá-las em seu contexto. Leia, por gentileza, o apêndice 1, que explica o uso de paráfrases e diferentes traduções. Visando manter cada capítulo adequado à leitura diária, tornou-se impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. O meu livro, 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho, pode ajudá-lo no estudo indutivo. Faça um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que está tudo garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Com o objetivo de manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação dos sinais vitais: pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Na Igreja Sadrebeck, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal, que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo disse: e já que começaram a agir de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria.
Anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida das quais você não gostaria de se esquecer. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vida do Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Na NVI lemos: Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases de sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável. A exemplo de Davi, registre suas dúvidas, seus temores e suas lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora, quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. Neste livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora chegou sua vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der este livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página de dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não o faz, está pecando. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais que uma obrigação, é um dos grandes privilégios de nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você ensinar estas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e para o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguintes de sua oração. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos.
a preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os havia ajudado a conhecer e a amar a Deus, a adoração, e a amar uns aos outros, a comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, discipulado. Mostrou-lhes como servir, ministério, e enviou-os a pregar o evangelho, missão. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir, e em seguida que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos, independentemente de sua idade. O restante de sua vida pode ser a melhor parte dela, e você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Glória a Deus, gente. Equilibrando sua vida. Nossa vida, ela é comparada com o pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. O pentatlo, ele é uma atividade que, como vimos aqui no começo, né? Ela é uma das competições das Olimpíadas do Verão e tem 5 modalidades: o tiro, o esgrima, equitação, corrida e natação. E o objetivo do pentatleta é vencer as 5 provas, não apenas uma ou duas. E a nossa vida, ela é comparada ao pentatlo, com os 5 propósitos que Deus colocou na nossa vida para cumprirmos. Primeiro de todos, amar a Deus de todo o nosso coração. O segundo, amar o nosso próximo como a si mesmo. Terceiro, vá e faça discípulos. Quarto, batize-os. Quinto, ensine-lhes todas as coisas. Sempre faça uma avaliação periódica de como está a sua vida espiritual. Precisamos transmitir aos outros aquilo que sabemos. Não podemos guardar para nós o conhecimento, mas precisamos dividir. Tudo é feito para a glória de Deus. De tudo que passamos, de tudo que vivemos, de tudo que acontece, há um propósito por trás de tudo isso. Nada acontece por acaso. E assim como Deus nos ajudou a suportar, a passar, Ele quer nos usar a falar com os outros, que estão passando pelo mesmo que nós. Então, o nosso propósito não é somente em 4 paredes, não é somente muitas das vezes dentro da igreja. Nosso propósito é falar com o nosso irmão que está ao nosso lado, aquele colega de trabalho, aquele vizinho, aquele primo, aquele parente que está próximo, que às vezes não conhece o amor de Deus, que não teve o encontro com Deus ainda, que não descobriu quão maravilhoso é servir a Deus, não entregou a sua vida a Deus ainda. Então, esse é o nosso propósito. Falar às pessoas o que Deus faz na nossa vida. O que Deus fez e o que Deus está fazendo na nossa vida. Deus nos criou para um propósito. De amá-lo, de servi-lo, de fazer discípulos. Fomos chamados para fazer parte da família de Deus, sendo batizados e ensinando todas as coisas. Fomos formados para ser semelhantes a Cristo. Portanto, o nosso propósito é amadurecer por meio do discipulado. Aqui precisamos sempre estar fazendo um autoexame periódico, porque é a melhor forma de harmonizarmos os 5 propósitos de vida que Deus colocou para nós. Deus dá grande valor a esse hábito. E aqui fala, somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual.
A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se engane pensando que está tudo garantido. Criem o hábito do autoexame. E aqui fala: faça o teste, se o resultado não for bom, tome alguma providência. Se você, ao examinar, o resultado não está sendo bom, diante do seu autoexame, algo está fora, algo não está normal, tome providência. Faça a vontade de Deus, se alinhe ao propósito de Deus, cumpra o propósito de Deus para o que você foi chamado, para o que Deus quer que você viva. Anote o seu progresso diário. É fácil? Não é fácil, mas todo dia você tem um progresso. Foque no seu progresso, não foque nas coisas que muitas vezes você não consegue estar completando, que você não consegue estar fazendo. Mas anime-se com o pouco que você está fazendo. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Para de ser egoísta, de pensar só em você, só você quer aprender, só você quer escutar, só você quer ouvir. Começa a transbordar. Começa a falar do que você tem aprendido. Através dos seus testemunhos, através das suas histórias, através do que você tem para contar ao outro, você pode estar alcançando alguém. Você pode estar partilhando do que Deus tem feito na sua vida. E talvez isso vai alcançar a vida dele. Porque ele vai saber como passar. Muitas das vezes ele está perdido. E você já passou, então você sabe como é passar. Então você pode orientá-lo. E ele pode achar uma luz no fim do túnel. Aquilo que ele achava que era impossível, que ele não ia conseguir. Você contando o seu testemunho, você contando das boas novas. Você contando o que você sabe a respeito de Deus. Vidas podem ser transformadas. Tudo é feito para a glória de Deus. Nada é nosso. Muitas das vezes queremos bater no peito, né? Eu faço, eu posso, é eu, sou eu. Nada é nosso. Tudo é para a honra e glória de Deus. Tudo que fazemos precisa ser para a glória de Deus. Nós lançamos a semente, nós plantamos, mas muitas das vezes não será nós que iremos colher do fruto. Outros irão colher nossos frutos. Mas precisamos nos alegrar. Por quê? Porque fizemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lançamos sementes, plantamos, regamos e glória a Deus que outra pessoa vai colher. Grande fica a nossa alegria, o nosso coração de saber que algumas pessoas estão sendo guiadas no caminho do Senhor através da nossa vida, através do que pudemos fazer. Não é para honra e glória nossa, mas conseguimos estar cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas. A cada uma pessoa que você possa alcançar para Jesus, é gratificante porque você está cumprindo o propósito de Deus. Você está levando mais um para Jesus. Você está levando mais um a sair desse mundo enganador, a tirar as vendas dos olhos e que eles possam ver a luz, eles possam ver o renovo, possam ver o quão maravilhoso a vida se torna quando buscamos de todo o nosso coração, quando entregamos nossa vida a Deus. Não é sobre sucesso financeiro, sucesso material, não é sobre prosperidade. Deus, ele sabe o que ele dá a cada um de nós. Ele vai dar prosperidade, ele vai dar sucesso financeiro, ele vai fazer tudo o que ele quer, da forma que ele quer. Ele conhece cada coração e ele sabe o que ele pode dar a cada um de nós. Mas muito além do que buscar as coisas materiais dessa terra, possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, amar a Deus de todo o nosso coração, buscando a Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então que você possa se colocar na posição de servo, adorando em espírito e em verdade, buscando a Deus que Ele possa cumprir os 5 propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Vimos tudo que Ele requer
que cumpramos nesta terra. Então que você possa se alinhar, que você possa buscar e você possa estar na rota com Deus. Que Ele possa te usar a sua vida, a sua história, o seu testemunho, e que você possa alcançar mais um para Jesus, você possa trazer mais um para Jesus. Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que Deus abra o seu coração, que Deus abra a sua mente e você possa compreender qual tem sido o propósito de Deus para a sua vida. E que você possa obedecê-lo, fazendo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Bom, nosso tema de reflexão é bem-aventurados os que vivem em harmonia. O versículo para memorizar: vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios capítulo 5, versículo 15. A pergunta para meditar é: qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Então, que você possa meditar e escolher qual das 4 atividades que você vai iniciar para permanecer no caminho, harmonizando os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe. Os 5 propósitos de Deus nós podemos ver aqui. Começamos aprendendo afinal de contas, por que estamos aqui? E em seguida, vimos os 5 propósitos de Deus. O primeiro propósito foi que fomos planejados para agradar a Deus. O segundo, fomos formados para fazer parte da família de Deus. O terceiro propósito foi: fomos criados para se tornar semelhante a Cristo. O quarto propósito, fomos moldados para servir a Deus. E o quinto propósito, fomos feitos para uma missão. Então, que possamos cumprir os 5 propósitos de Deus para as nossas vidas. Levando as boas novas, cumprindo e obedecendo o que Deus tem colocado a estarmos fazendo, a compartilhar com o nosso irmão ao nosso lado. Muitas vezes pensamos que está muito longe, que precisamos ir para outros países, ir para outros estados, ir para outras cidades, falar com quem não conhecemos. E não. Nosso propósito começa às vezes dentro da nossa casa, com os nossos, seja família, seja amigos, seja colegas de trabalho. Nosso propósito começa com quem está ao nosso lado. Então que você possa estar atento e você possa perceber quem está precisando que você alcance para Jesus, que você fale do amor de Deus e que possam ser renovados em Cristo Jesus, tendo o desejo de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça e que Deus continue falando fortemente ao teu coração. Pai querido, te agradecemos por mais um dia, Senhor. Já, ó Pai, findando, Senhor, os dias do nosso propósito. Te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado por falar aos nossos corações, abrir as nossas mentes, os nossos corações. Continua nos fortalecendo, ó Pai, fazendo segundo a Tua vontade, Senhor, e nos usando para o Teu propósito, ó Pai. Fica conosco, Senhor, nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila, abençoando a cada um, ó Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. 39 dias de bênçãos, de palavra transformadora. Deus tem feito tanto por nós. Que você possa ter sido impactado, Deus possa ter falado fortemente nesses 39 dias com você. Que Deus abençoe, Deus te fortaleça e que você seja um vaso de instrumentos nas mãos de Deus, fazendo a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e fortaleça. Amanhã, finalizando nossos 40 dias de propósito, que Deus possa nos abençoar e falar fortemente ao nosso coração mais uma vez. Assim, encerrando esses 40 dias que Deus nos permitiu e nos sustentou até aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos vocês, beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se assim Deus permitir. Até mais.